Olá, amadinhos. Sou a tia Marinês. Nós vamos agora para a nossa segunda aula de literatura, terceiro ano, e vamos para o nosso primeiro slide. Vocês estão vendo aí um novo livrinho que se chama As Aventuras de Vini e Sua Turma. Observem o livrinho que está no material didático de vocês. Já pegaram? Muito bem. No próximo slide, vamos conhecer os criadores da obra literária. A autora se chama Elisa Santos. Vamos falar um pouco sobre ela. Ela é pernambucana, professora de língua portuguesa, especialista em língua portuguesa e literatura brasileira. Ela fala que para ela escrever é uma forma de externar a sua maneira peculiar de enxergar o mundo. A literatura infantil permite viajar na imaginação das crianças e perceber que o mundo delas é o mesmo que o nosso, mas o modo como elas concebem é diferente. Segundo ela, portanto, busco dizer coisas importantes e interessantes de maneira que as crianças possam entender, guardar e idealizar sem perder a fantasia. Não poderia deixar de mencionar duas pessoas que me motivaram muito a escrever, Vinícius e Mateus, meus dois tesouros que me ajudam a embarcar nas aventuras do universo infantil. Essa é a apresentação da Elisa Santos. O ilustrador é o Gabriel Reis. Gabriel Reis, na sua pequena biografia, fala assim, nascido em Olinda, descobri a paixão pelo desenho aos 8 anos de idade. Comecei profissionalmente aos 22. Tenho muita influência dos quadrinhos e gosto bastante de contar histórias por meio da arte sequencial. Tenho também evoluído muito como profissional. Espero que goste do trabalho. Vamos já conferir o trabalho do Gabriel Reis nas suas ilustrações nessa obra literária. A editora que produziu foi a Prazer de Ler. E nós temos de história, total de páginas da nossa história são 16 páginas. Vamos lá para o próximo slide. Resumo. Para Vini e sua turma não havia problema algum que ficasse sem solução. Era um grupo unido e aventureiro. Ninguém se esquivava diante de uma nova aventura. Por mais desafiadora que fosse, leia esta encantadora história e com Vini e sua turma, encare todos os seus medos e realize também grandes aventuras. Nossa, deve ser uma história bem legal. Vamos lá para o próximo slide, que está na sua página 3. Veja aí. A turma do terceiro ano era mesmo implacável. Não havia problemas que não resolvêssemos, nem situação difícil que não solucionássemos. Reunimos toda sexta-feira à noite para tratarmos de assuntos interessantes para o grupo. Foram muitas aventuras. Na reunião dessa sexta, o primeiro assunto da pauta era a casa de Larissa. Vini, líder do grupo, começou a expor a situação complicada que tínhamos de resolver. Bem, amigos, Larissa está metida em grandes apuros. No passeio com a nossa equipe, ela perdeu o GPS do pai, que tinha sido um presente de sua madrasta. Como o próprio nome já diz, madrasta. Ela é uma megera. Pelo menos é o que nos diz a Larissa. No próximo slide, você vai ver a turma toda procurando resolver essa situação. Não fale assim, Vini. Isso não é um conto de fadas. E posso garantir que Dona Olga é uma adorável senhora e tem muito carinho por Larissa. Ela apenas ficou chateada com o ocorrido, disse Aninha. Logo em seguida chegou Larissa. E aí, pessoal, o que faremos para encontrar o GPS do meu pai? Perguntou. Ainda estamos resolvendo o que iremos fazer, disse o líder. E se a bruxa, quer dizer, sua madrasta, tiver lançado um encantamento para esconder o GPS, só para colocar a culpa em você, Larissa? Disse Júlia. Júlia, você tem muita imaginação, dessa forma não iremos ajudar, disse Vini. E começou cada um a dar sua opinião. Até que Leandro propôs
fazermos uma busca no acampamento. No próximo slide, Leandro grita bem alto: tive uma ideia! Uau! Vamos conhecer a ideia do Leandro na próxima página. A turma toda já vasculhou na escola e ninguém viu nada. Então levaremos uma lanterna para o acampamento e não sairemos de lá enquanto não acharmos. E lá fomos nós para a nossa missão. Vasculhamos tudo. E em uma das trilhas, o que encontramos completamente sem bateria? O GPS, claro, missão cumprida. Mas o caso que mais nos deixou inquietos foi mesmo o do Everton. Ele morava longe da escola e passava sempre por uma casa muito estranha, que estava sempre fechada. Não havia outro caminho para ir e vir do colégio sem passar por ela. Próximo slide, vamos conhecer a casa. Ele estava muito assustado e pensando até em mudar de escola. Não poderíamos deixar de averiguar e solucionar o problema do nosso colega. Numa sexta-feira muito especial, reunimos-nos para tratar do assunto da casa mal assombrada da Vila do Sal. Lara perguntou se as meninas poderiam ir dessa vez, mas os meninos, em uma só voz, responderam: não. No próximo slide, veja a cara das meninas de chateada. Nossa, já dividimos as tarefas dos meninos e a das meninas, e esta é de responsabilidade dos meninos, disse Vini. Acho que vocês estão com medo e não querem que a gente veja a reação de todos quando chegar à casa mal assombrada, disse Lara em tom de reclamação. Pois então, meninos, vamos mostrar nossa bravura, exclamou Vini. Levantamos o acampamento e partimos rumo ao desconhecido. Quando chegamos, constatamos que realmente havia algo muito estranho lá. Batemos na porta, toque, toque, toque. Não ouvimos resposta. Quando de repente a porta se abriu. Alguns quiseram voltar, mas a maioria quis adiantar. O próximo slide, você vai ver os meninos o quê? Andando bem rápido para entrar na casa. Apesar que eles estão com a cara de muito assustados e outros estão bem animados para essa nova aventura. Ao entrarem na casa, no próximo slide, você vai ver. Entramos. Há muito tempo não havia passado ninguém ali. A poeira e as teias de aranha atestavam isso. Miguel disse que em casas como aquela havia sempre uma bruxa horrenda que gostava de cozinhar crianças curiosas e era melhor voltarmos. Olha a cara do Miguel com medo, gente. Nossa! Mas o Vini com a cara sempre de valentão, corajoso. No próximo slide, o medo estampado no rosto dele era comum a todos nós. A história está engraçada. Nós nos dividimos em grupo. Um iria subir as escadas para procurar nos quartos. Outro procuraria na cozinha e varanda. E o outro no porão. Vamos lá, pessoal. Quem quer procurar lá em cima? Disse Vini, mas ninguém respondeu. Tá legal. Quem quer procurar no porão? Continuou. Nada de resposta. Bem, então vamos sortear. O grupo do porão será o de Everton, o de cima será o meu e o daqui de baixo de Leandro. Everton quis desistir, mas era tarde demais. Antes que nos dividíssemos, começou um temporal. Daqueles que só vemos nos filmes de terror, fortes, o suficiente para fechar as portas. Os raios iluminavam a casa, fazendo um contraste com aquela escuridão que nos cercava. Ui, até eu estou assustada. E vocês? No próximo slide. Eu, querendo disfarçar o pavor que se apoderava de nós, fiz uma proposta
para que esperássemos a tempestade passar e procurássemos todos juntos. Lembramos de que a coragem sempre foi o nosso lema, então fomos até o fim. Esperamos a tempestade passar e de mãos dadas fomos entrando em cada cômodo daquela funesta casa. Quando nos aproximamos do porão, ouvimos um grito estridente. Paramos estatelados. Era o Everton que afirmava insistentemente ter visto um fantasma. Onde está? Dissemos num coro. Ali, perto da madeira. Os olhos são bem brancos. Com muito cuidado, fomos até o local e o que encontramos? Um pedaço de tecido preto e branco bem no local indicado. Ufa! Respiramos. No próximo slide. Não era nada, Everton, disse Vini, com sua pose inabalável de líder. Vasculhamos a casa toda e não havia absolutamente nada, nem bruxas e nem fantasmas. Era só uma casa velha abandonada. Agora, Everton poderia ir sem medo para a escola. De volta para casa, ficamos muito orgulhosos por termos resolvido mais um problema da turma do terceiro ano. Amadinhos, você em casa vai ler esse livrinho todinho, né? Todo, ele completo. E na próxima aula, essa será a sua tarefa de casa. E na próxima aula nós iremos estudá-lo, né, através de perguntas e respostas, ok? Então até a próxima e obrigado pela sua atenção. Um beijo da tia Marinês. Tchau, tchau.